Nilson, o palco é seu, manda ver. Beleza. Show de bola, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aí, Thelma, por favor. Já está liberado. Liberei agora. Então, a sugestão, todo mundo tirar o microfone. Opa. Boa, galera. Se possível, desabilitem aí os microfones para não acontecer de interferir. Bora lá. Está aparecendo minha tela aí para vocês? Me escutam bem? Para a pergunta da quarentena. Então, vamos lá, pessoal. Bom, o nome da aula aí, até fizemos uma provocação, né? Como sair da operação aí, como sair cada vez mais da operação do seu negócio. É uma coisa que a gente vem conversando bastante aí na escola, escutando bastante aí de vocês. A gente percebeu que é uma dor aí, se não de 100%, invariavelmente em diferentes estágios da empresa, todo mundo tem um pouco dessa dor, né? E de vez em quando ela é sanada, de vez em quando ela volta, uma dor inerente aí do crescimento. Mas vamos lá, a gente percebeu aqui que a maior dificuldade, né? Se não é a maior, é uma das maiores, né? Isso até apareceu muito nas pesquisas que a gente jogou para os anti-alunos, que é a questão de você ser escravo do seu negócio, né? Todo mundo falando, pô, eu quero crescer, eu estou precisando contratar. Ou então, às vezes, não é nem que eu sou escravo do meu negócio, mas eu estou num ponto que eu já atingi um platô e eu não consigo mais ou escalar o meu negócio, não consigo crescer, porque eu não consigo saber o que fazer, para onde eu vou, como é que eu faço, para onde eu começo. Então, assim, é isso que a gente quer começar a abordar aqui, né? E até eu já começo aqui o nosso bate-papo hoje meio que setando expectativa. Por quê? Porque é um assunto muito amplo, né? É um assunto, eu até falei, estava contando para o Taioba, assim, vou tentar aqui uma hora e meia no máximo, né? Eu fiz bastante conteúdo aqui para vocês, mas eu tenho certeza que nesse assunto é só o começo, literalmente, assim, provavelmente eu vou estar aqui arranhando a superfície, né? E aí eu tentei ao máximo, se eu fosse fazer conceitos macros, né, mais fundamentais, assim, eu vou tentar passar aqui, mas certamente eu acho que essa aula vai ser muito legal para ouvir vocês depois e saber onde teve mais pontos de dúvida, onde existe mais interesse, que isso certamente vai servir, né, de gancho aí para a gente construir mais materiais. Porque eu tenho certeza que tem muita experiência nisso já, prática, eu consigo compartilhar experiência. Mas aí a questão da expectativa é o seguinte, não dá para generalizar esse assunto, né? Obviamente, cada negócio é um negócio, cada um tem a sua realidade, cada caso vai ser um caso, mas dá para falar, sim, de estratégias, dá para falar de melhores práticas, dá para falar de sistemas, né? De como implementar conceitos aqui, que é o que eu vou abordar hoje. Outra coisa, não existe uma solução única, até por causa desse mesmo motivo, né? Então, não vai ter eu vou falar aqui de métodos, né? Mas certamente você vai precisar mais ou menos de alguma coisa, e de fato não vai ter uma forma, né? Queria eu que tivesse uma forma, coloca isso aqui, faz isso aqui, uma fórmula exata que vai dar certo. Mas o que eu consigo fazer, assim, já fiz isso em algumas vezes, tanto na minha carreira prévia, antes de empreender com o Richard ali, quando eu estava ainda na IBM, então fiz muito isso em multinacional, engenharia de processos, questão de sistematizar, que é um pouco que eu vou falar hoje. Então, eu consigo, e depois eu fiz isso na Lio, né? Então, quando eu entrei na Lio com o Richard, a gente se dividiu, né? Ele como sócio que fica com a parte de vendas e marketing, e eu como sócio que toquei a operação completa. E aí teve uma certa sacada nossa, né? Até porque a Lio é inglesa, então foram algumas visitas lá na Inglaterra para espelhar os processos, entender como eles faziam as coisas, como é que eles sistematizaram a operação, e aí eu espelhei isso aqui no Brasil. Então, compartilhar a experiência eu consigo. E aí, qual que é a resposta mais comum, né, que a gente vê para esse tipo de situação? Quando a gente fala, até apareceu isso nas pesquisas, né, a gente pergunta, tá bom, você quer isso por quê? E aí, o que a gente mais escuta é, eu preciso de processo, ou eu preciso de gestão. Essa é a resposta que o empregador acha que ele precisa, e ela está parte certa, parte errada, mas é interessante ver que todo mundo acha que tem um problema de processo. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, o problema de processo, às vezes, ele não é a causa, ele é um sintoma de algum momento que você está vivendo, né? E aí ele pode ser, sim, uma das respostas, mas vocês vão perceber aqui que eu quero abrir o leque de possibilidades, o leque de visão de vocês, né? Sobre o que pode ser e como que a gente pode montar uma estratégia para cada vez mais conseguir escalar a operação. Mas qual que é a raiz desse medo, né? Qual que é a questão? Quando a gente fala assim para o empreendedor, eu estou fazendo muita coisa eu mesmo, sou eu que tenho que ver, sou eu que estou executando, não consigo contratar, não consigo passar isso para frente.
isso tem uma raiz, né? Por que disso? Na verdade, o empreendedor está com medo. Né? A raiz toda é o medo. E é medo do quê? O medo do erro humano. É o famoso, com perdão francês, vai dar merda. Se eu botar outra pessoa para fazer isso, né, isso aqui vai dar problema. Né? Eu vou colocar alguém para fazer, vai ter erro, ou vai ter insatisfação de cliente, ou vai perder dinheiro. Então, a causa raiz de não implementar, passar isso para uma outra pessoa, ou criar, né, processos, ou passar isso adiante, na maior parte dos casos, é um medo de que pode dar errado. É o medo do erro humano. E é isso que eu quero abordar muito, quais são as estratégias para a gente melhor mitigar esse tipo de situação e ter menos... Né, o medo vai existir, mas a gente precisa, né, dar o passo seguinte e enfrentar, como enfrentar isso de uma melhor maneira. E aí, como que a gente pode começar, né? Eu acredito que, assim, tem pessoas na escola que estão mais evoluídas nesse assunto, mas tem pessoas que estão iniciando, né? Às vezes são 2, 3 funcionários, e a pessoa quer escalar, não consegue aumentar. E aí, eu quero dar uma dica para esse pessoal que não sabe por onde começar, como que a gente... engraçado, até falando aí, tá, a gente viu muito na pesquisa dos anti-alunos, claro, não vou abordar nada de liga aqui, porque a gente não pode, mas é interessante ver, assim, genericamente falando, quanto isso é comum, né, entre a gente, aí, todo mundo que está empreendendo, como existe essa ansiedade de não dar conta, de não vai ter mais, não consigo colocar mais horas no meu dia, né? Então, aqui eu quero dar uma dica por onde começar. Só de mapear as tarefas, eu sei que eu tenho o desafio aqui de dar uma das aulas mais chatas, assim, né? Mais densas, assim, que é um assunto que eu falei, dá para fazer várias aulas, mas eu vou falar o que muita gente não quer ouvir, né? Mas é o caminho. Então, assim, só de mapear as tarefas já diminui a ansiedade, mas o principal, que aí eu acho que é ponto cego para muita gente, é a parte dos riscos, né? Como que a gente mapeia as tarefas e mapeia os riscos. E aí, para começar, eu já quero dar uma aplicação prática para vocês, que é a matriz de gestão de risco, né? Esse mapa de calor aqui, que para cada tarefa, qual que é o primeiro dever que eu quero trazer clareza para o empreendedor, né? É saber assim, que tipo de tarefa, qual que é o impacto que ela tem. E a gente coloca isso, para quem não conhece, né, em 2 eixos, né? O eixo Y aqui, né, é o impacto se aquilo ali, se aquele problema acontecer, né, se aquilo der errado. E aqui o eixo X é basicamente qual que é a probabilidade disso acontecer. E aí você multiplica os números, né? Aqui nessa matriz bem simples, 1 a 5. Então, se eu tenho algo aqui na parte mais verde, né? Se eu tenho algo que é pouquíssimo provável que ocorra, e ao mesmo tempo, se ocorrer, o impacto é negligenciável, não dá a mínima, 1 vezes 1 dá 1, acabou. No outro extremo, lá no extremamente ali, o crítico, é muito provável que esse erro ocorra, e se ainda por cima, se ele ocorrer, ele é catastrófico para mim. Então, por isso que 5 vezes 5 dá 25. E aí o que eu quero começar a dar essa clareza é mapear tudo que o empreendedor faz, ou que parte da sua equipe faz, e começar a atribuir essas notas de qual que é o impacto se isso der errado. Porque aí vocês vão perceber mais adiante que o que eu quero provocar talvez não é mexer ainda no 5 vezes 5, 25. Talvez isso aí, por algum motivo muito estratégico, você quer manter você mesmo fazendo, você mesmo supervisionando, e está tudo bem. Mas, assim, certamente tem oportunidades aqui intermediárias nesse grau de calor aqui, né, ali no mediano, no amarelo, no laranja, que a gente pode já trabalhar alguma coisa. Então, eu vou passar essa planilha para vocês, né, para vocês começarem a listar. Eu vou dar um exemplo aqui preenchido, mas aí, rapidamente, né, como é que a gente faz a leitura para cada tarefa que está sendo feita na empresa. Então, fazendo aqui da esquerda para a direita. Se eu tenho aqui o eixo Y, né, muito alto, ou seja, um impacto muito grande, mas a probabilidade baixa, é esse desenho aqui do boneco pulando o buraco, né? O buraco, a distância do buraco é pequena, mas se ele cair, a altura é alta e ainda por cima tem espeto lá embaixo, né? Então, mas é muito fácil dele pular essa distância. Então, assim, se cair o impacto é alto, mas a probabilidade dele conseguir dar um pulo bem sucedido ali é muito alta. Então, é pouco provável, mas o impacto é alto. Já aqui embaixo, nessa parte verde aqui da matriz, só reforçando o conceito mesmo, bem rapidinho, a mesma distância do buraco, só que se ele cair, né, se ele pisar ali, ele no máximo vai molhar o pé, então, além de ser provável de pular o buraco, o impacto é baixo. Agora, no extremo oposto aqui, né, já indo para a direita, no vermelho, distância grande e ainda por cima altura, tem uma grande altura aqui, né, e ainda tem espeto lá embaixo. Então, assim, a probabilidade de dar errado é muito grande e o impacto também é muito grande. Já aqui na outra parte de baixo, a probabilidade de eu não conseguir fazer o pulo é alta, né, porque a distância é alta, mas se o bonequinho cair ali, molhou o pé e também não tem problema nenhum.
Por que eu acho que é importante trazer essa clareza do que você está trabalhando? Né? Porque o que eu quero provocar a gente a pensar? É muito fácil trabalhar com os extremos, né? Então, assim, se eu tenho baixo impacto e baixa frequência daquilo acontecer, baixa probabilidade, melhor dizendo, eu simplesmente aceito aquele risco, vida que segue, posso colocar outra pessoa para fazer, a discussão nossa não está aqui, né? E aí, o que eu quero muito provocar a gente a pensar é o amarelo, que é o amarelo e laranja aqui nessa matriz, né? Que são essas áreas da matriz. Amarelo é o seguinte, alta probabilidade de dar erro, mas se der algum erro, o impacto é baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai prevenir para que a incidência dessa probabilidade diminua, né? Para que diminua a frequência, a possibilidade disso acontecer. Já no laranja aqui, eu vou fazer algum plano, assim, é pouco provável que ocorra, mas se ocorrer, eu tenho que estar preparado. Então, vai ter algum plano de contingência para, se no momento eu precisar fazer, eu tenho lá já prontinho. E no vermelho, basicamente, se eu puder evitar fazer isso, é melhor. E se eu puder até, às vezes, em algum caso, terceirizar, é tão crítico isso que eu prefiro terceirizar para uma empresa que sabe fazer isso melhor do que eu. Às vezes, até uma boa saída do que ficar com esse risco em vermelho, né? Então, vamos lá. Eu vou passar essa matriz para vocês, alguns exemplos bem rápidos aqui da gente começar a tatear isso. Então, assim, financeiro. Vamos supor que o empreendedor, ele controla o financeiro, quer controlar a parte de pagamento. Tá bom. E qual que é o impacto que ele pode ter nisso? Se ele passar isso para alguém, ele pode perder as datas de pagamento, só que a probabilidade disso acontecer é baixa, e o impacto é 3, no meio do tema aqui, vai pagar uma multa ou outra ali, pode se enrolar com as contas, mas 1 vezes 3, continua no 3, é baixo. Então, o jeito de mitigar isso é monitorar e controlar os pagamentos. Aí você olha para o time, né? Pessoas. Eu tenho um programador super sênior, alguém que entende muito do negócio. A probabilidade dele sair da empresa é baixa, mas o impacto se ele sair é alto. 1 vezes 5 vai dar ali naquela área amarela, é médio. Então, como é que eu mitigo isso? Eu foco em transmitir, procurar com que ele transmita o conhecimento para os demais. Então, lembra, a probabilidade é baixa, mas eu tenho que estar preparado para o impacto alto, se essa pessoa que eu dependo muito dela, né, se ela não transmitir esse conhecimento. Agora, vamos falar do pessoal aí que sabe tudo de tráfego, né? Bloqueio do Facebook, probabilidade. Dependendo do que você faz, né, a probabilidade é 2, o impacto é 5, né? O impacto é 5. Então, 2 vezes 5 dá 10, então o impacto é alto. O que eu tenho que fazer? Apesar da probabilidade ser baixa, se eu não estiver atuando é Black Hat que fala, né, Théo? Se eu não estiver atuando com essas coisas, se a probabilidade é baixa, eu não posso contar com a sorte. Então, vou começar a criar contas de contingência para poder, sei lá, uma caiu, eu tenho uma outra, né? Que eu nem entendo muito dessa área, tá, pessoal? Que eu escuto vocês falando, então já estou pegando aí o jeito aí. E atendimento, a probabilidade de eu perder cliente por falha no atendimento é baixa, 2, porque eu tenho lá eu mesmo atendo, vamos dizer assim, eu tenho uma pessoa de confiança para atender. Só que o impacto de perder clientes é médio, então 2 vezes 3, 6. Então, contratar e treinar alguém para poder fazer isso é um jeito de mitigar. E aí, vamos supor que eu sou o dono do tráfego, eu quero manipular minhas campanhas. Então, assim, o erro ao manipular as campanhas, a probabilidade é alta e o impacto também é alto, né? Então, assim, tem perda financeira, perda de dinheiro, então o impacto vou declarar aqui que é altíssimo, né? E aí, por isso, eu decidi que, por enquanto, eu, como empreendedor, eu quero cuidar dessa parte. Só que aí, assim, tá, matriz de risco, muita gente vai falar, eu já vi isso antes, já conhecia, perfeito. Só que eu quero provocar vocês a pensarem diferente, uma dica aqui, uma variável nova na matriz de risco, né? Que é a gente colocar aqui, ó, uma dica, é a gente colocar, tá dando para ver aí no canto, pessoal? Porque minha câmera está justamente em cima tá dando. Assim. Então, assim, é a gente colocar aqui, se você está fazendo essa atividade, qual que é o tempo que você gasta estimado, né? Na semana, para cuidar disso. Né? Que é aqui que eu acho que começam a ver, o que eu estou primeiro ainda nessa primeira parte, né? Como começar. Então, eu não preciso fazer tudo, passar tudo adiante, mas aqui, olha esse cenário. Então, eu estou controlando o pagamento, mas aí eu gasto 4 horas semanais. Pô, perfeito. Talvez até poderia transferir para alguém. Se o risco é baixo, é mais fácil de eu delegar isso para alguém. Mas aqui, ó, aí depois tem a questão do cara super sênior aí que sabe tudo, mas eu não gasto horas também, mas eu posso começar esse plano com ele. Agora, se eu estou buscando criar contas de contingência, naquele caso, já gastar 6 horas por semana, será que eu preciso continuar fazendo isso? Né? Ou melhor passar para alguém poder fazer, né? É relativamente fácil de passar para alguém. E atendimento, né, para o pessoal que fala assim, não, eu quero atender meus clientes, porque eu sei que eu vou atender com carinho, né, eu vou dar muita atenção, tá bom, mas olha só como é que consome o teu tempo
na semana. Você está gastando 24 horas semanais, né, para poder ficar ainda com essa tarefa. Você é dono dessa tarefa. Então, tem um custo muito alto do teu tempo, enquanto você poderia estar investindo em focar em crescer, pensar em novas linhas de receita, em outras estratégias, você está se ocupando no soltar, né? Por medo de dar errado que outra pessoa atenda os seus clientes, né? Então, mas isso rouba muito seu tempo. Então, o que eu quero fazer aqui, você fazendo esse exercício, é vocês terem essa clareza, né? Desses números, né? E pode ser estimado, a gente não quer complicar as coisas, porque o que impede é que ninguém faz, né? Ninguém faz porque acha que é muito oneroso. Rapidamente, se você trabalhar com números, né, grosseiros, você já consegue ter uma ideia. E, no último caso aqui, eu vou manipular as campanhas, né? Gasto 10 horas fazendo, mas o risco é tão alto, né? Talvez a minha sugestão, se fosse esse o cenário, assim, vamos trabalhar primeiro em tirar o maior filé aí, que é o atendimento da tua, né? Vamos passar o atendimento adiante. Libera 24 horas por semana para você, suas, e você tem um risco mediano em fazer isso. Né? Talvez quer manter ainda você manipulando campanhas, tráfego, isso é mais complicado de passar adiante, ok. Mas o que eu estou procurando aqui é o tiro curto, né? O que a gente rapidamente já pode olhar para passar adiante. Então, acho que isso já ajuda a diminuir a ansiedade, principalmente traz clareza, né? E antes de você passar qualquer tarefa adiante, eu sugiro vocês passarem um filtro, né? Que é um funil de foco. Então, se eu pego essa tarefa, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é o seguinte: eu consigo eliminar essa tarefa antes de tudo? Posso não fazer? Porque tem alguns casos que o pessoal faz e nem se pergunta se pode, assim, será que eu tenho que fazer mesmo? Então, essa é a primeira provocação, antes de procurar outra pessoa para fazer. Ah, não consigo eliminar. Tá bom. Será que você consegue automatizar ela mais? Então, o que eu estou querendo dizer? Talvez você não crie uma automação para te liberar 100%. Mas se você gasta 24 horas, será que alguma ferramenta, alguma coisa que possa te ajudar a diminuir essas horas pela metade? Né? E aí, quem sabe, até automatizar tudo, melhor ainda. Mas se a resposta é negativa nesse funil de foco, não consigo eliminar, não consigo automatizar, e aí eu penso, então, tá bom, então vamos pensar numa estratégia para delegar essa tarefa e ela ter um novo dono que não precise ser você naquela tarefa, né? Isso aí é o filtro de priorização. E aí, qual que é o próximo passo? Aí a gente chega aqui, tá bom, puxei lá, montei, já estou com um pouco mais de clareza para passar isso adiante. E aí vem o pessoal falar assim, agora eu preciso de processo, né? E aí eu queria abrir o leque de vocês, que assim, processo é uma parte da resposta, mas o que você precisa é pensar em sistema. É o que eu chamo aqui de sistematizar. Então, o processo é o que você precisa fazer, né? Lembrando lá, processo é um conjunto de entrada, então entra alguma coisa aqui na empresa, eu rodo isso aqui pela operação e sai alguma coisa, né? Então, o processo vai te responder o que você tem que executar. Mas é importante você pensar em pessoas, quem executa, como que ela vai fazer isso, qual você vai usar ferramentas ou não vai, que tipo de ferramenta é essa e a frequência. Então, processo é uma parte, né? Eu acho que a gente tem que pensar no sistema como um todo e eu vou abordar isso aqui um pouco mais à frente. Mas, até para compartilhar com vocês aqui, eu vou dar uma foto de um processo da Lio. Esse é uma visão aérea, né, macro, de como é o nosso processo para poder desenvolver um curso online. Isso numa única página, né? Então, a priori, assim, o processo está aqui, né? A gente tem 4 fases, né? Quando eu olho para esse processo, aí a gente começa, o cliente contratou um desenvolvimento, né, de uma solução educacional toda online, nossa, que vai ter um monte de vídeo, vai ser game, tá? Todo novo projeto, ele vai seguir esse caminho aqui de processo que vocês estão vendo. Então, a gente tem 4 etapas. Eu não vou passar o processo aqui muito detalhado, porque não é o foco da aula, né? Mas é muito para vocês entenderem a reflexão, né? Então, assim, eu estou mapeando tudo que precisa ser feito, tá aqui. É claro que vai ficar muito mais complexo quando eu começar a ver que pessoa faz cada ponto. Então, assim, tem roteirização de um curso. Eu tenho que ter um perfil específico para isso. Tem web design para produzir a parte gráfica do curso. Tem um pessoal audiovisual, de estúdio, editor de vídeo, para trabalhar os vídeos. Então, assim, fica muito mais complexo do que eu só listar tudo que precisa ser feito, né? Mas é legal de olhar para esse mapa, que isso é basicamente assim, eu penso todo novo projeto como se fosse, para trazer uma analogia mais prática, né? Como se fosse um projeto de arquitetura. Então, eu só avanço quando o cliente está feliz, né? Acho que o maior gancho do processo aqui é que eu só vou dando passos maiores, né, de desenvolvimento, uma vez que o cliente vai falar, não, é isso mesmo que eu quero, você tem razão.
E por isso que eu gosto muito da analogia da planta baixa de uma casa, né? Você vai fazer um projeto, a pessoa te apresenta essa planta baixa, mudar qualquer coisa naquela planta baixa, né? Você está num ambiente seguro ainda, né? Ninguém subiu parede, né? Não fizeram, porque senão você subiu e você, não era isso, era aquilo lá, vai quebra de material, retrabalho. Então, todo o processo, na verdade, ele te ajuda a deixar as coisas mais previsíveis, né? Mais alinhadas se você presta serviço, né? Se você tem um software, assim, um processo de uma jornada do cliente que está chegando com você, né? Você explicar para ele tudo que vai acontecer, então você também demonstra muito profissionalismo. Mas, então, isso aqui é o processo. Agora, precisava ter, em algum momento, a gente precisou mapear isso, identificar e transformar isso num sistema, né? Agora, vai passar isso para alguém, se você não quer passar porque você faz isso muito bem, né? Vai ter erro, isso é normal, tá? E faz parte aí do crescimento aí da empresa, a dor inerente de crescer. Se outras pessoas fizerem, vai ter erro. Eu acho que você tem que trabalhar com a máxima de que algum erro vai ter. Só que você não pode só ficar conivente de passar para alguém e não ter nenhuma estratégia, né, para transformar isso em processo, para sistematizar isso. Né? Então, antes de entrar em algumas práticas, né, existem riscos quando você vai fazer isso, é verdade. Só que qual que é a grande sacada de você ter um processo, de você mapear as tarefas, é para você identificar justamente onde estão as curvas perigosas, né? Onde estão os pontos sensíveis, quais são as tarefas mais arriscadas, onde eu tenho uma maior exposição. Por isso que eu falo, é até difícil falar isso de uma maneira mais genérica, mas eu tentando ao máximo aqui, para vocês, talvez assim, entendendo da minha experiência, vocês conseguem traduzir isso, né? Adaptar minha fala para a tua realidade. E interessante aqui, que eu quero compartilhar, eu já falei até isso, contei já para o pessoal da escola aí no podcast. Eu vi uma empresa que ela dá nota, até usando aqui a analogia da rodovia, ela dá nota para o quanto essa rodovia ela ajuda a evitar acidentes, né? Ou diminui, além de diminuir a frequência de acidentes, ela evita com que o acidente seja fatal. E olha que interessante, ela não está olhando para o ser humano, ela sabe que o ser humano ele é falho, né? Ele pode dormir no volante, né? Ele pode não perceber uma sinalização, pode estar mexendo ali no celular, que é muito comum hoje em dia. Então, a empresa procura dar uma nota, né, uma avaliação, e trabalha com governos e tudo mais, para quanto, claro que muito mais evidente em países desenvolvidos, de quanto que essas rodovias foram montadas para evitar acidente. Mas por que eu estou compartilhando essa analogia? Porque eu acho que é legal a gente aprender que eles já partem do pressuposto de que o ser humano vai errar, em algum momento vai errar. Eu vou dar um exemplo simples, né? Se você anda aqui vai para o litoral de São Paulo, por exemplo, tem umas rodovias aqui que a faixa de ida é colada na faixa de volta, né? E não tem nenhuma proteção aqui no meio. Então, assim, a probabilidade de incidência de acidente é altíssima, né? Em contrapartida, já tem rodovias que elas são pensadas para que, obviamente, a faixa de ida e de volta tem uma distância, e essa distância, por exemplo, ela tem até um desnível, né? Então, além de proteger o carro de cair, se cair, quer dizer, de sair da rodovia, né? Além de ter uma proteção, ainda por cima ele cai nesse desnível, ou seja, não invade a outra faixa. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se você conseguir olhar para a sua operação, pensando em quais ferramentas, estratégias, que é o que eu vou abordar agora, compartilhar um pouco como eu olho para isso, identificando as curvas perigosas, você consegue melhor se proteger com relação a esses riscos de erros e tudo mais, né? Quando você for transferir alguma tarefa para uma outra pessoa na empresa, né? Uma outra equipe. E aí a gente entra no conceito aqui de nudge. Não sei se vocês já ouviram falar de nudge, mas nudge são estratégias, né? Alertas ou gatilhos que você implementa que te ajudam a evitar erro humano ou que a tomada de decisão não seja prejudicial. E aqui tem um exemplo, eu estava ainda nesse exemplo dessas analogias aí de rodovia. O pessoal nessa rodovia aqui, nessa rua, melhor dizendo, em Chicago, tem uma curva que tinha muito acidente. E aí, o que eles fizeram aqui para ajudar a evitar acidente? Essas faixas brancas aqui, pede para diminuir a velocidade para 25 milhas por hora, né? E as faixas brancas, ela tem uma ilusão de ótica aqui nessa foto, porque parece que elas estão com a mesma distância, né? Mas, na verdade, a distância vem diminuindo cada vez mais, né? E cria uma ilusão de ótica para o motorista. Já tentaram diminuir acidentes de outras formas, mas o interessante aqui é que eles diminuíram a distância dessas faixas brancas, que no subconsciente do motorista parece
que ele está dirigindo mais rápido. Então, começou a provocar um comportamento aqui de redução de velocidade, quase que de maneira instintiva aqui nos motoristas, né? Para quem tiver interesse aí, ó, até eu falei desse livro no material, esse é o livro Nudge, sabe? Fala muito sobre arquitetura de escolha, ideias aí que você pode fazer para melhorar processos, né? Porque tudo isso você consegue levar de alguma forma aí para o seu negócio. E eu quero trazer aqui, se a gente tem medo de passar tarefas adiante, porque tem medo que dê errado, que dê problema, vamos falar então de quais são as alavancas, né, que existem para a gente mitigar erro humano. Outro caso aqui que é muito famoso, né, é uma prensa, e essa prensa só funciona se o operador tiver com uma mão de um lado e uma mão do outro para apertar os dois botões ao mesmo tempo. Por quê? Porque alguém já estava com a mão ali no meio lá no passado e alguém apertou a prensa e teve acidente aqui, né? Claro que eu estou trazendo um exemplo do ramo industrial, mas tudo que você pensar de tarefa, eu procuro muito olhar assim, sabe? Eu já parto do pressuposto que a pessoa vai errar. Então, se você parte do pressuposto que a pessoa vai errar, você vai começar a pensar em mecanismos para evitar com que isso ocorra. Então, sua cabeça abre um pouco mais, né? Você já parte de uma premissa já até mais realista do que imaginar que vai dar tudo certo, né? Então, quais são as alavancas para mitigar erros? Acho que aqui eu começo a transmitir conhecimento, né? Como é que eu penso assim numa operação? A parte mais óbvia, a primeira camada aqui é treinamento. E aí eu vou falar um pouco dos prós e contras dela. Isso aqui é um pouco óbvio, você precisa ter algum treinamento para essa pessoa, e é essencial para começar, você não consegue abrir mão disso. Agora, os contras de só treinar é que não é padronizado, né? Claro que se você fizer, que nem a gente está fazendo uma aula aqui gravada, e aí você filma vídeo tutoriais, né? Estou fazendo isso muito na Lio, te ajuda a ganhar uma certa padronização, né? Se você for um pouco mais para online, mas assim, normalmente esses treinamentos senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar a fazer, né? Normalmente esse caminho não vai ser padronizado. Cada hora a pessoa vai falar de um jeito e dependendo se explicou bem ou não, você deixa muito solto, né? E aí a dificuldade também é que toda vez que alguém sai, chegou uma pessoa nova, vai ter que passar pelo treinamento de novo. Ok, isso aqui todo mundo é bem básico. Vamos subir uma camada. Como é que a gente pode melhorar isso? Criando checklist, criando documentação do que precisa ser feito, tutoriais, videotutoriais, né, que estou usando bastante, que eu estava falando. E o que é interessante você ter checklist quando uma tarefa é feita? Vai reforçar a pessoa que está executando com lembretes, ajuda a ter padronização na execução da tarefa. E uma vantagem aqui, produzir uma vez, várias pessoas da equipe podem utilizar e vai diminuir a incidência de erro. Problema do checklist. Ainda assim, você precisa ensinar como ele deve ser encarado, interpretado, né? E mesmo com template, não significa que você vai evitar erro na execução de uma tarefa. Vamos subir a conversa um pouco mais. Pensa em camadas de supervisão, né? Que eu chamo aqui do goalkeeper, o goleiro, né? Você também ajuda, se tiver alguém supervisionando algo que uma pessoa está fazendo, certamente ajuda a diminuir o erro, né? Uma segunda pessoa olhando aquilo, né? Só que é aquela coisa, tem uma contrapartida aqui, você tem que ter essa segunda pessoa fazendo aquilo naquele momento, mas ela é muito estratégica quando você tem tarefas mais sensíveis. Então, assim, normalmente está ligado a um maior impacto financeiro, né? Então, para evitar uma perda financeira, eu quero submeter campanha, né? Não seria legal alguém experiente, mais experiente que você, dar uma olhadinha antes de você apertar o botão, né? Usando o exemplo do tráfego, né? Ou pode evitar perda de clientes. Tem uma situação aqui que esquentou muito, acho melhor alguém com mais experiência entrar para ajudar a apaziguar. Mas o contra disso é que vai ter um custo inerente com o pessoal, né? Então, assim, não dá para tudo que vai ser feito ser supervisionado por alguém, mas eu sugiro vocês avaliarem que se a tarefa tiver uma curva perigosa, for muito sensível, vale a pena colocar uma camada de supervisão. E aí, voltando no processo aqui da Lio, né? Quando eu termino cada fase, eu tenho sempre uma virada para o cliente, né? Então, eu termino ali, quando eu faço um projeto, né? Vou pegar o projeto daqui, vou fazer isso aqui, vou apresentar para o cliente o projeto de uma solução educacional. Aí depois eu roteirizo vídeo a vídeo, roteirizo todas as telas daquele curso online, as telas do game, apresento os roteiros para o cliente. E aí depois eu produzo aquela solução inteira e faço uma rodada de apresentação com o cliente até a entrega final. O que eu faço aqui? Quando eu tenho uma exposição, já tive problemas com isso, né, no passado, normalmente onde está a dor é onde você trabalha. O cliente fala, chegou com erro do português, ridículo isso. Então, assim, impacto de imagem, né? Então, a gente começou a falar, tá bom, a gente precisa deixar esse processo mais robusto, né? Ou então, assim, não está funcionando, vocês viraram para mim, nem abre o negócio, então o que a gente faz? E não precisa ser alguém caro, tá? Dependendo da tarefa, se a tarefa for simples, não necessariamente significa um profissional mais caro.
mas eu comecei a colocar os goleiros aqui no nosso processo. Então, para toda vez que antes de ir para o cliente, eu tenho um processo aqui de revisão de qualidade, que é o que eu chamo aqui, alguém que não, outra pessoa que olha antes de ir, porque eu estou no momento ali de exposição. Então, a gente desenha um processo e implementa essas camadas de supervisão antes de um ponto mais crítico, né? Continuando aqui, qual que é outra alavanca para mitigar erro? Eu falei dos nudges, né? Mas é você criar alertas. Então, você já começa a criar mais inteligência aqui no teu processo. Eu particularmente, eu sou fã desse aqui, porque se você conseguir pensar em... Vamos supor que você tem muito receio em passar uma tarefa para alguém, mas boa parte dessa tarefa é manual, mas tem um momento que fica ali mais sensível, que é uma parte que você fala, mas tem essa parte aqui que me incomoda. Se você conseguir delegar isso para uma pessoa e naquela parte você criar uma espécie de um alerta ou algo que te avise que está chegando naquela parte, ou então até às vezes no processo, essa parte aqui eu preciso olhar junto contigo para eu aprovar, né? Precisa ter uma camada de aprovação. Ou então, eu já criei vários desses com o time, por exemplo, tem uma parte lá que a gente precisa gastar X% mais de um orçamento não previsto. Tá, então, coloquei lá pessoal, preciso saber disso e eu só deixo o financeiro aprovar esse orçamento se eu tiver sido envolvido. Então, você vai criando camadas de alertas de supervisão que você sabe assim, agora a coisa está ficando um pouco mais sensível, eu preciso ser envolvido. Então, você já começa a diminuir essa incidência de erro ou nessas áreas mais sensíveis que você encontra, né? Então, prós e contras disso. É um ótimo adendo, vai complementar a camada de supervisão e a melhor relação custo-benefício, porque se você configurar isso, ou algum alerta que seja automático, ou alguma ferramenta que te avise quando uma situação está acontecendo, você não tem gasto com hora de pessoal para fazer isso, né? Agora, eventualmente, você pode ter um custo com contratação de ferramenta ou serviço para poder ter essa capacidade de geração de alerta, né? Ou, por último, né, a camada mais interessante aqui, né, que você sequer tem a necessidade que a tarefa seja executada, é você conseguir automatizar isso, né? É a melhor alavanca que tem, né? Não vai ter ninguém executando isso manualmente, melhor resultado, só que qual que é a contrapartida disso? Usualmente é muito caro você implementar, né? Então, assim, se não existe ferramenta que faz, você vai pagar algum desenvolvedor para fazer isso automático, né, para tudo acontecer. Às vezes, você paga uma vez, pode valer muito a pena. Se tiver naquela questão da frequência muito alta, né, e alta incidência de erro, talvez é o único caso que talvez vale a pena você colocar na ponta do lápis e pagar uma automação vale a pena ali por causa da troca, né, do trade-off ali de implementar isso. Ok? Agora, uma coisa que a gente percebe muito os empreendedores fazendo, ou principalmente o pessoal que está começando, é querer, preciso contratar alguém. Aí começa fazendo o quê? Contrata júnior. Contrata júnior para uma tarefa que ele não fez nenhuma dessas alavancas ainda, já quer começar com júnior. Vai abrir um braço novo da empresa, vai abrir um projeto e quer contratar alguém barato, né? Já fui por esse caminho, tá, gente? Não se paga. Isso vai te ocupar muito mais tempo, você vai ter muito mais problemas. Só que qual que é a dica aqui que eu acho que é interessante? Se você contratar alguém mais sênior, quando eu digo mais sênior, não precisa ser necessariamente alguém muito caro, mas o fato de você contratar alguém sênior e você já pega essas alavancas e começa a falar para a pessoa, eu quero crescer essa equipe, eu quero crescer esse braço, e aí você dá uma missão para essa pessoa, começa a criar uma documentação, cria os checklists ali dessas tarefas, dá a missão para a pessoa mais sênior criar, isso vai te dar uma capacidade no futuro próximo de você poder começar a colocar júnior, né? Na LIO, a gente fez muito isso a gente tem o que a gente chama de liderança intermediárias, né? Que é coordenador, supervisor. A gente fez uma escadinha até legal para o pessoal ter uma progressão de carreira, só que a gente não estava usando essa liderança, né? E o que é interessante disso? Isso te permite contratar júnior. Porque uma vez que eu começo um braço novo da área, um projeto novo, eu tenho lá um dono, um coordenador, eu posso colocar júnior com ele, só que eu vou dar a missão para ele, vai criando as documentações, cria esses templates, né? Vamos ver como é que a gente monta uma estratégia para operacionalizar isso melhor. Então, sempre tem um coordenador, cada grupo de 4 a 8 pessoas ali, vai ter um coordenador que é responsável por orientar, por criar esses materiais de treinamento, por treinar as pessoas, para supervisionar. E aí eu consigo, né, checar com ele como é que as coisas estão indo. Eventualmente, um gerente, enfim, são 7 gerentes hoje na Liga, né? Então, a gente sempre monta essa escadinha com um grupo de pessoas, vai ter uma pessoa mais sênior que é responsável por criar e aprimorar essas alavancas. É uma melhoria contínua, né? Você vai sempre evoluindo nesse sentido. Mas não começa com júnior, vai sair muito mais caro essa conta do que parece, tá?
E aí, o que é importante aqui? O que eu acho que é um slide legal aí para vocês pegarem esse conceito? Quanto mais eu implemento essas alavancas que eu falei para vocês, tem uma correlação negativa aqui, inversa, né? Menos eu preciso pagar por gente sênior. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, assim, o que acontece muito é você querer cortar caminho, né? Você não tem materiais de treinamento, você não tem documentação, não tem alertas, não tem aquilo sistematizado, previsível, e você quer pagar pouco pelos profissionais. Normalmente, o que a gente foca em fazer antes? Vai abrir um braço novo da empresa, então tá bom, vou começar criando essas alavancas para eu poder chegar no benefício de pagar menos pelos profissionais que estão trabalhando ali, porque aí a conta fica muito boa, né? Eu tenho uma pessoa sênior, mas eu tenho vários ali entregando com perfil mais júnior, e aí a margem desse combinado fica muito interessante para a empresa, tá bom? E aí eu tenho um exemplo prático, assim, indo para um extremo, né? Eu vi isso muito quando, na minha carreira de IBM, né? Eu saí como executivo de lá para empreender com o Richard, e eu trabalhava justamente nessa área. Eu era executivo responsável pelo Global Command Center aqui em São Paulo. E isso aqui é o extremo da automação, tá, gente? Aqui eram 300 pessoas trabalhando por turno, 24 horas por 7, para monitorar todos os sistemas de data center aqui, não só da IBM, de clientes. Então, para todos os servidores da American Express, o pessoal daqui monitorava 14 mil servidores ao redor do mundo. Isso era um só cliente, né? Tinha mais de 200, 300 clientes aqui dentro. E qual que era uma coisa que eu observei muito, né? Não sei se na foto dá para ver, mas a maioria das pessoas eram muito jovens, né? O pessoal saía da faculdade, já entrava na empresa aqui e era tudo muito sistematizado. Então, um servidor avisava, né, na operação que meu HD está ficando com X de espaço. Alguém ia lá, fazia um trabalhinho ali, resolvia aquilo, apagava aquele alerta ali. Então, isso permitia com que a gente ganhasse uma escala absurda, né? Vamos monitorar, imagina quanto a American Express pagava para a IBM para cuidar de todos os servidores, e aí você começava a pagar um profissional muito barato, né? Mas por quê? Porque tinha todas essas camadas, tudo que evitava, minimizava erro, né? Você ia fazer alguma ação mais crítica no servidor, falava assim, isso aí teu gerente tem que aprovar, isso aí teu supervisor tem que aprovar. Porque foi pensado que aquilo é sensível, aquilo é uma curva perigosa, uma pessoa tão júnior assim não poderia fazer isso sozinha. Então, entenderam? Assim, claro, eu estou indo no extremo, tá, pessoal, de uma multinacional, mas assim, será que vocês não conseguem beber um pouco dessa fonte em uma tarefa assim ou outra ali? O que você consegue aplicar quando for passar uma tarefa mais complexa adiante, né? Tá bom, então eu falei lá de mapear os riscos, mapear as tarefas, agora como é que, falei dos processos, né, como é que criam as alavancas, agora como é que eu executo isso, como é que eu coloco em prática? Você vai ter que fazer algum tipo de acompanhamento, né? A gente fala muito sobre não delegar sem delargar, né? Não adianta dizer, fiz tudo isso, coloquei lá, agora uma pessoa executa, posso tirar férias. Não, até pode, vai poder tirar férias melhor do que hoje, certamente. Mas tem que ter algum nível de gestão em cima, algum tipo de acompanhamento. E aí você decide, né? Uma vez que você passa uma tarefa adiante, o que você quer observar ali? Quais são os indicadores para dizer se aquilo está sendo feito melhor, pior, né? O que precisa continuar fazendo? Com qual frequência você, como empreendedor, quer olhar para isso? Você tem que tomar essa decisão, né? Se é diário, se é semanal, e principalmente quem vai ser o dono dessa tarefa. E aqui é igual Highlander, só pode haver um, né? Não adianta colocar, eu quero que a equipe cuide disso. Acho que um grande erro aqui, se você for delegar uma tarefa, é o fulano tal que vai cuidar dessa parte aqui, né? É esse coordenador, essa liderança intermediária que vai ser responsável por esse resultado. Pode até ser que ele abra isso para a equipe dele, mas você tem um dono único ali que você vai ter um checkpoint com ele para checar como é que aquilo está sendo tocado, né? E aí eu chego aqui num conceito, que nem eu falei, pessoal, dá para fazer várias aulas em cada ponto desse, dá para aprimorar bastante. Mas tem um conceito bem legal que eu acho que é fundamental, que é essas reuniões de accountability, né? Isso é no livro As 4 Disciplinas da Execução, que é as accountability meetings, né? Que é você ter essas reuniões com a liderança, com esses líderes, coordenadores, e por falta de uma palavra melhor também do português, né? Não sei se tem uma palavra que traduz tão bem accountability, porque não é só responsável, né? Responsável no inglês é responsible. Accountability no inglês é tipo assim, é quem assina, né? Quem assina essa documentação, quem é responsável por isso? Normalmente tem a ver assim, se a pessoa, quem assinou o contrato, se der problema, essa pessoa então uma camada acima do responsável, que não sei, se alguém tiver uma palavra em português aí para traduzir melhor o accountability, me fala. Mas qual que é a ideia dessas reuniões? É você não fazer sozinho, você tem um grupo ali de líderes, né? Ou de coordenadores, enfim, dependendo do estágio que você está na empresa,
mas cada um vai reportar o teu resultado e é importante que seja em público, né? Esse livro fala isso, por causa, justamente assim, como está todo mundo se cobrando, é um pouco o aspecto cultural da sua empresa, né? Gera uma... A pessoa não vai querer se expor, né? Então, você não fala isso, mas existe uma cobrança mútua ali, por todo mundo estar subindo a barra para melhorar esses indicadores que você definiu com o seu time, né? E com isso você cria uma espécie de um sistema gerencial. Tem uma filosofia que eu carrego comigo, né? Aprendi isso com um mentor tem um tempo já, que é esse mantra aqui, ó. Tem essa frase, e eu sempre falo algumas coisas em inglês, porque é difícil, mas é o expect what you expect, porque tem um som muito bom no inglês e traduzindo isso seria assim, inspecione aquilo que você espera, né? Ou vamos melhorar isso aí, né? Procure ver, né? Procure confirmar se a sua expectativa está sendo atendida, né? Então, isso aqui é muito importante, porque, assim, por mais que você passe uma tarefa para alguém e você solta isso, né, não volta em nenhum momento, certamente a pessoa vai ver que você não valoriza isso, né? Enquanto líder na sua empresa, isso não é importante para você, né? Então, eu carrego muito essa filosofia, inspecione o que você espera. É o famoso, deixa eu ver, eu quero ver também, né? Então, escolher os momentos para participar dessas revisões e pedir para ver como aquilo está sendo feito, como aquele trabalho está sendo executado, justamente como é que o indicador está evoluindo. Então, inspecione o que você espera. E aí, quando eu falo sistema gerencial, não é um sistema, tá? Não estou falando de um software, não. Estou falando de uma sistemática que você implementa para você estar sempre olhando de uma maneira, né, constante e com uma certa frequência tudo que tem que estar sendo visto por você, né? Então, o que é um sistema gerencial? O que eu estou querendo dizer aqui? É você criar uma rotina fixa de encontros, né, de revisões, de checkpoints com a sua equipe, e você determina com que frequência você quer falar de determinado assunto, né, na sua agenda, mas é fixo. O importante que seja fixo é o seguinte, quando vira rotina, vira hábito, a coisa começa a virar um reloginho suíço, né? É isso que eu estou chamando da engrenagem rodar, do sistema gerencial. E como que você faz isso? Você define o que você quer mensurar e principalmente a frequência, né? Com que frequência eu quero olhar para isso? Eu quero olhar uma vez por semana? Eu quero olhar quinzenalmente? Quero olhar uma vez por mês? E aí é o seguinte, acho que o grande segredo aqui é você dar tanto valor para esses encontros, essas revisões, que o seu time vai valorizar bastante o que está acontecendo ali, né? E por que fazer isso? Eu já falei isso antes, né? Mas é o delegar sem delargar, você não some, você está sempre inspecionando e acompanhando se aquele resultado está tendo evolução, e também, por que não, celebrar, né, as conquistas, né, os avanços conquistados, né? Então, assim, vou tentar explicar isso de uma outra maneira, né? Eu vou usar uma analogia aqui bem hipotética, supondo que eu estou no meio de uma ilha aqui, tá? Vou usar uma analogia, eu tenho que gerir várias coisas que estão acontecendo nessa ilha, né? São vários projetos, só que eu tenho uma dificuldade aqui. É claro que a analogia da ilha é a quantidade de coisas que você tem que gerenciar no teu dia a dia, na tua semana, que quanto mais a empresa cresce, isso aqui pior, eu digo que melhor fica, né? Mais animado fica. Mas imagina que você tem uma quantidade enorme de coisas para controlar e ver, e tem um monte de gente executando para você, né? Como eu falei, já estou na linha, a gente está com 7 gestores, né? E se contar coordenador, a gente vai para 17 líderes. Então, como é que eu acompanho tudo, né? Como é que eu faço isso? Eu crio esses checkpoints. Então, a analogia da ilha é que é o seguinte, vamos supor que eu tenho que percorrer essa ilha inteira, né? E eu tenho que ver tudo o que está acontecendo nela. Então, vou determinar uma estratégia seguinte, que são esses encontros fixos. Na segunda, eu estou na parte sul aqui da ilha, estou olhando esse projeto que está acontecendo nessa parte, né? Aí, depois, na terça-feira, eu já vou avançar um pouquinho na ilha, vou olhar essa outra parte, né? Já na quarta, eu estou num outro pedaço da ilha olhando uma coisa que está acontecendo ali, um projeto. Na quinta, eu estou na outra ponta. Na sexta, eu dei uma volta completa na ilha. E aí tem um projeto que não acontece com tanta frequência, ele não evolui muito, eu decido que eu só vou parar naquele ponto da ilha quinzenalmente, né? E no final, no mês, eu quero estar com todo mundo olhando, eu estou no meio da ilha aqui revendo tudo que está acontecendo e olhando para os números, enfim. Por que eu fiz essa analogia, pessoal? Porque é o seguinte, com tanta coisa para controlar, quase que assim, o meu calendário é meu chefe, entendeu? É meu calendário que eu decido, né, entregar para ele, me dizer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque como eu defino esses horários fixos no meu sistema gerencial, é isso que eu estou chamando de sistema gerencial, sistematicamente eu estou girando em todos os lugares com a mesma frequência, eu estou vendo coisas diferentes na empresa, só que eu tenho lá meus encontros marcadinhos, assim, chega até a ser chato pra caramba. A pessoa fala que entediante, é isso mesmo, assim, na segunda, 11 horas da manhã, eu estou vendo tal coisa, né? Na quarta-feira, eu estou discutindo, né, margem de projeto, né? Quinzenalmente, eu estou vendo tal projeto.
mensalmente eu estou discutindo o resultado com todos os líderes. Então, assim, mas isso gira o hábito e o pessoal sabe que eu sempre tenho esse encontro, né? E porque eu tenho essa rotina, o pessoal se preocupa em sempre trazer alguma novidade, algum retorno. Então, como eu vou olhar para aquela mesma situação, para aquele mesmo indicador, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, meu time está sempre apresentando algum tipo de avanço ali, e como não é só para mim, é para todo mundo, né? Então, ninguém quer se expor apresentando, não aconteceu nada de uma semana para outra. Então, isso dá muito ritmo na empresa. Então, compartilhando aqui, isso aqui não é o meu sistema gerencial inteiro, mas como é que se traduz isso, né? Então, assim, a equipe tem uma reunião que eles chamam de daily, né? Todo dia, 9h30 às 10 da manhã. Eles repassam as prioridades do dia. Isso aí acontece em cada célula da empresa, né? Com seus respectivos coordenadores. Não significa que eu vou entrar, mas eu sei que acontece e, eventualmente, eu apareço lá. Lembra do meu mantra lá, um expect what you expect? Então, eu apareço, dou as caras, falo, está tudo bem, então... Eu sei que isso acontece, né, toda manhã lá com os coordenadores e o time deles, né? E a gente tem um processo onde todo mundo trabalha em vários projetos ao mesmo tempo, né? A gente está falando aí de mais de 100 projetos concomitantes. E o pessoal imputa horas lá de trabalho. Ó, trabalhei hoje metade do dia num determinado projeto e outra metade em outro. E isso vai indo para um sistema. E eu marquei em verde aqui quais são as reuniões que eu olho para o resultado financeiro, né? Da margem de contribuição de cada projeto. Então, toda quinta-feira, religiosamente, na semana, eu sento com o gerente, a gente olha, eu vou mostrar um pouco desse controle, a gente olha para a margem de cada projeto e discute. Só que eu não olho para todos os projetos, eu só olho para os projetos que me geram algum tipo de alerta, né? Que eu acho que é isso que torna a coisa, você consegue controlar muita coisa de uma maneira mais eficiente, né? E aí eu tenho outros controles aqui, eu só estou compartilhando por curiosidade, para ver se vocês conseguem, né, bebendo dessa fonte, talvez tenha alguma coisa que eu possa implementar. Mas como eu estou com a operação, mensalmente, né, eu tenho uma quarta-feira por mês que eu olho para a parte de máquina, de equipamento, de software, né, você tem alguma pendência aí de orçamento, se tem alguma barreira, faço uma reunião de infraestrutura. A gente tem uma reunião quinzenal, né, eu e o Richard, quinzenalmente, segunda-feira, uma segunda sim, uma segunda não, que a gente fala de estratégia e cultura com todos os líderes da equipe, né, a gente fala de cultura da empresa. Até o Richard deu uma aula, né, sobre cultura, falou bastante disso aí com vocês. E eu também gosto de ter uma reunião individual, e aí é individual mesmo, eu com uma pessoa, individualmente, né, com todos da equipe, só que eu faço isso trimestralmente, né? Então, a minha cobrança é para que, ao menos uma vez por trimestre, eu sente 1 hora com cada membro da equipe, né? Claro que eu não faço isso numa tacada só, né, mas eu vou espalhando, mas a ideia é que, sistematicamente, a cada 3 meses, eu tenho uma rodada individual com cada membro da equipe para falar. Vou ouvir muito, tá? É muito mais para ouvir, para manter essa cultura, mas a gente acaba falando de carreira, de desejos, né? Então, eu sei que eu estou repassando também com essas reuniões individuais, pelo menos uma vez a cada trimestre, tá? Agora, o que é importante disso tudo? O que eu estou querendo passar? Não quero que vocês aprendam o meu sistema gerencial, estou, de novo, compartilhando experiência. Mas a minha filosofia é o seguinte, essas reuniões, para mim, ó, o pessoal sabe, isso é sagrado. Ninguém mexe nesse meu sistema. Porque, como eles sabem que isso é sagrado para mim, né, existe um respeito com aquela revisão, com os indicadores, com o formato que aquilo está virando, que assim, eles sabem o quanto eu valorizo aquilo. Logo, isso acaba se disseminando de uma forma muito positiva, porque o pessoal se acostuma, gera o hábito, né? É quase aquela disciplina de treino, de academia, né? O pessoal só tem que estar lá todo dia, né, para ter resultado, e eu vejo que isso dá muito ritmo para trazer faturamento, aumentar a receita da empresa, porque está todo mundo muito antenado, está toda hora procurando melhorar os números, né? Então, quando eu faço essa accountability meeting, né, que são as reuniões de a gente discutir o que está acontecendo, quando eu falei do sistema gerencial, todos os nossos projetos desse sistema eu consigo exportar esse tipo de dado aqui, né? Então, eu tenho aqui todos os projetos que estão acontecendo, quais são os clientes, e eu tenho o gerente daquele projeto, né? Então, o que eu falei, quem que é o dono? Quem está tocando esse projeto? E o que é importante aqui para mim? Vou marcar para vocês aqui, essa coluna aqui, ó. Então, eu fiz uma revisão com eles. O que é esse dashboard aqui, né? Que é um Excel, mas ele saca as informações do sistema. O que ele me diz? Na semana anterior, a gente fez uma revisão, 27 de novembro, semana retrasada, a gente fez uma revisão. E aí eu sabia como é que estava a margem daquele projeto 2 semanas atrás, e eu sabia em qual consumo de orçamento e avanço do projeto cada gerente estava. E aí a gente olha de uma semana para outra, é o impacto semanal, né?
Então, eu tenho vários projetos rodando, mas tem alguns que não tem variação alguma, ou porque o pessoal não avançou naquele projeto, não executou tarefa, né? Ou porque o pessoal trabalhou, mas não teve variação significativa. E aí eu tenho tipo esse sinal aqui, um semáforo, né? Nesse canto aqui, impacto da mudança de uma semana para outra. Então, eu consigo ver as variações de margem de contribuição para cada projeto que está acontecendo. Claro que demorou para a gente, foram 2 anos aí até colocar sistema, todo mundo, e o pessoal entender, e isso entrar na veia do pessoal, mas hoje compensa muito, porque a gente, nos últimos 2 meses, a gente contratou 23 pessoas, a variação, assim, nessas margens foram mínimas. Por quê? Porque o pessoal já entrou num sistema de trabalho processualizado, com treinamento, com um sistema que mensura, né, o que cada um está colocando nos projetos. E aí, como é que eu faço essa reunião de accountability com o gerente se ela ser produtiva? Eu não quero falar de todos os projetos que estão acontecendo, são muitos, né? Mas aqueles que variavam aqui, inclusive, assim, essa variação, esse número que está variando de uma margem, é em reais, tá? Então, assim, naquela linha 2 ali, 1370, naquele projeto com o Sicredi, minha margem de lucro, né, de contribuição daquele projeto, ela caiu de uma semana para outra, o nível que a gente consegue, né? 0,06%, né? E aí isso significa R$302. Claro que isso tudo, vamos dizer assim, desprezível de certa forma, mas ele me alerta. E aí eu pergunto para o gerente de projeto, está tudo bem aqui? O que aconteceu? Aí ele vai me contar uma história, funciona como se fosse uma bússola da operação, ele vai me contar uma história ali, e eu vou saber se aquilo me agrada, não agrada, isso não é problema algum, podemos continuar, está tudo bem, e ele fala. Só que o que eu acho interessante aqui, pessoal, não é nem o fato, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, não é o fato de, uma margem caiu R$302, aquilo, não é essa a questão, mas é o fato deles saberem que esse tipo de dado chega para mim, e que eu estou semanalmente perguntando. Vocês entenderam essa... Eu acho que assim, se a gente fosse dar uma pausa aqui, porque eu já estou falando, tá tipo um monólogo da aula, né? Mas eu acho que o mais importante é vocês entenderem o seguinte, o nível da filosofia de ter alguém preocupado, que toda semana olha para isso e que faz perguntas, entendeu? E quer saber o que está acontecendo. Então, cai naquela filosofia do inspect what you expect. Se eu estou perguntando, eles sabem que tem alguém olhando para isso e que dá muito valor para isso. Consequentemente, todo mundo entra nesse tipo de cultura, todo mundo vai... E é interessante como os meus gerentes de projeto chegam preparados para responder as perguntas. Porque também eles sabem que eu tenho esse hábito de procurar, de entender, me explica. E eu, assim, se eu ficar contente com a resposta, eu não vou ficar aqui só para vocês entenderem. Não é um tom inquisitivo, entendeu? Não é tipo microgerenciamento. Mas é o seguinte, tem alguma coisa para você me alertar aqui? É muito aberto, é até bem tranquila a reunião, tá? Tem alguma coisa para você me alertar aqui? Não, o que aconteceu e tal? Mas o pessoal sabe que tem alguém olhando, tem alguém que se preocupa com isso. Eu acho que é isso que é importante, que dá uma certa, dá muita seriedade ao tipo do controle, né? E aí tem um caso ali, vamos descer aqui, ó, um variou R$0, eu não vou olhar para isso, 16, 38, isso não é volume que significa que eu pulo esse tipo de projeto. Agora, o antepenúltimo, um acima do antepenúltimo ali, ele variou R$1.000 para baixo. Aí eu já provavelmente vou perguntar um pouco mais o que aconteceu aqui. E normalmente é muito interessante, porque essa bússola, eu brinco assim, ela me diz onde eu pergunto e eu vou saber onde tem história, né? Alguém vai ter uma historinha para contar. E às vezes eu fico contente, não, acho que isso aqui tá ok de gerenciar, e tem coisas que era bom que eu ficasse sabendo, que eu já consigo entrar numa reunião com o cliente, eu falo, então eu vou escolher, eu escolho onde eu vou mergulhar, né? Então, a partir dessa bússola, com tanto projeto rodando, eu falo, não, é melhor ficar perto disso aqui, porque isso aqui está beirando, né, uma perda aí, vai entrar em prejuízo, ou então é bom ficar perto disso. Então, assim, é criar esses mecanismos de avisos, né, de alertas para você saber onde você investe melhor o seu tempo, né? Então, queria compartilhar. E é legal dessas reuniões que eu falei, o pessoal não é eu com uma pessoa só, é todo mundo contando, né, tá todo mundo junto, e tem esse clima aí de todo mundo subir a barra aí, né, todo mundo se cobra para estar num patamar elevado de entrega, de reporte, de saber o que está acontecendo. Então, é isso que eu acho que, não só, por isso que eu falei, não é importante o fato é um detalhe, o importante é a filosofia que foi criada, né, por ter esse sistema gerencial, esse hábito, essa rotina de estar sempre olhando e procurando melhorar em cada projeto, em cada empreitada que a gente faz, né? E aí, olha que interessante, como eu falei, o poder do feedback, tá? E quando eu falo feedback aqui, não é aquele feedback comportamental, não é o feedback de chamar a pessoa para conversar, não. O que eu quero dizer do poder do feedback é isso aqui, ó. A pessoa executar uma ação numa semana com o time dela e ela saber na semana seguinte qual foi o impacto, é isso que eu estou chamando de feedback,
será que eu tomei uma decisão certa em fazer tal coisa? Isso aqui é um aviso para ele, é o poder do feedback, é um retorno, né, visual sobre o impacto do que ele fez. E isso faz com que o seu time ganhe muito amadurecimento, né? O pessoal fala, mas você abre os números, né? Acho que a pior coisa é que tem um empreendedor que não abre o que está acontecendo, porque fica tudo contigo. E aí você tem que estar sendo envolvido em tudo, você tem que ver tudo, você vai ficar centralizando. Então, aqui sim, a gente abre os números, a gente responsabiliza o resultado para aquela pessoa. Então, ela precisa saber dos números, ela precisa saber ter esse feedback das ações dela, né? A tomada de decisão dela, qual foi o impacto que gerou. E ela tem esse feedback semanal. Ó, você fez, olha o que aconteceu. Você fez, olha o que aconteceu. Você fez bem, ó, sobrou dinheiro. Que legal que você fez. Ó, não, você fez e perdeu dinheiro. Não foi bom. Né? É bom você revisitar essa tua tomada de decisão. Então, com isso, o time cresce junto contigo. E melhor você consegue, né, cada vez delegar mais. E aí, onde a gente vê cases interessantes sobre esse poder desse tipo de feedback, né? No livro do Tim Ferriss, o 4 horas para o seu corpo, depois do, né, o 4 horas, né, a gente até falou, 4 horas para trabalho 4 horas na semana, depois ele fez o 4 horas para o corpo, né, que é um pouco mais falando de saúde, de fitness, usando o mesmo conceito. Mas aqui tem um case legal nesse livro, que ele fala que uma determinada pessoa fez um experimento, eu não vou lembrar o detalhe, assim, mas é que ele ficava subindo na balança todo dia para ver o peso dele. E só o fato dele estar se pesando na balança todo dia, ele já emagrece. Por quê? É o poder do feedback. Diariamente ele vê o impacto da ação dele do dia anterior. Né? Então, assim, sem mudar, eu não estou falando de uma questão de mudar dieta, mudar exercício físico, tudo bem, tudo isso são componentes que... Mas o teste foi, não, você não vai mudar nada. Você só vai ficar subindo na balança todo dia. E só o fato dele ver o número da balança, né, isso já era um feedback importante, a informação dando retorno para ele sobre o impacto de um dia para o outro, né? E aí ele consegue reavaliar, opa, talvez eu, né, eu exagerei, então vou segurar. Então, só esse retorno do como está meu peso dia a dia já dá que é o que eu estou fazendo aqui, né? Estou mostrando o impacto das ações dele semanalmente, para o pessoal cada vez olhar, está tomando uma decisão melhor. E um outro case aqui, que também é desse livro Nudge, que eu já falei dele, tem um pedal, se não me engano foi a Nissan que implementou, um pedal ecológico, né? Então, ele te dá um retorno ali no painel visual. Se você pisa muito no acelerador, ele te avisa assim, ó, você não está economizando, né? Você está emitindo mais gás, aquelas coisas todas assim, além de consumir mais combustível, a emissão de gases está aumentando. Então, se você pisa levemente, ele fica lá verdinho, te avisando, ó, você tá dentro do... O ecopedal está funcionando bem, você está economizando. Se você pisa mais, né, ou dá uma arrancada, ele avisa, opa, dá um sinal vermelho para você. Então, quando eu estou falando feedback, é muito nesse sentido, né? É você criar retornos, né? Ter uma gestão à vista, coisas que o time está fazendo e eles saibam para onde eles têm que ir, para onde eles estão indo. Isso é muito poderoso. A partir do momento que você sistematiza isso, né? Tem esses controles, tem as coisas acontecendo e o time vendo isso, isso começa a gerar um hábito de melhoria contínua e seu negócio cresce junto com isso, né? Então, recapitulando, né? Eu falei que dá para fazer várias aulas aí e depois eu até queria um feedback de vocês. Eu falei, acho que eu só estou arranhando a superfície aqui no assunto, dá para falar muito disso, mas eu tentei ao máximo aqui resumir conceitos. Então, para quem está começando, né? Vamos lá, vamos só recapitular aqui para a gente fechar e a gente abre para a pergunta. Para sair da operação, você precisa começar mapeando as tarefas, mas principalmente, ponto cego de muita gente, não mapear, não colocar numa matriz de risco, para entender, né, qual que é a complexidade de passar aquela tarefa adiante e quais são os riscos envolvidos. E aí, o que for prioridade dessa lista, você vai começar a listar os processos, né? E você tenta pensar, eu acho que assim, minha missão aqui hoje se vocês conseguirem abrir o leque de opções, de alavanca, para mitigar erro, para eu melhor passar uma tarefa para outra pessoa, legal, missão cumprida aqui. E depois de vocês criar nessas alavancas, implementar esse sistema gerencial, que esse sistema não é software, é o acompanhamento que você vai fazer em cima, e, de preferência, né, dependendo do estágio da sua empresa, se você tiver coordenadores, supervisores, gerentes, começa a usar essas reuniões de accountability, né? Que aí você sempre vai usar isso como uma oportunidade de aprendizado ali para a equipe inteira. Beleza? Pessoal, obrigado aí. Nem sei quanto tempo foi, te dar uma olhada. Mas agora eu finalizo, queria abrir para perguntas aí para vocês. E principalmente aí, Taioba, solta o formulário aí para o pessoal, né, responder aí a avaliação. E, pessoal, manda pergunta aí. Queria também até aproveitar um momento para perguntar se saiu fumaça aí da cabeça de vocês, como é que funcionou essa primeira conversa.
até para a gente saber como é que a gente, nesse assunto de como sair mais da operação, como delegar mais, se isso ajudou, enfim, manda brasa aí, galera. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Mandei o link do Form, por favor, pessoal, cliquem aí, avaliem a aula de hoje e quem tiver pergunta, o Arlindo já está com o dedinho ali, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Porra, primeiro, valeu demais, que conteúdo foda. Tem que rever depois, que é muita coisa. Eu imaginei, eu falei, cara, acho que eu não sei se... Eu falei, eu vou fazer um teste aqui, não sei se vai ser too much, né? Vai ser... mas assim, tentei ao máximo aqui, 1 hora, passar pelo menos os conceitos aí, fundamentos, vocês começarem a pensar nisso, né? Não, é muita coisa, mas nada que não possa rever e qualquer coisa, esse tipo de coisa. Cara, como que... A gente tá um pouco esse desafio, a gente está com o desafio de a pessoa da área ela se tornar não somente uma pessoa que faz tarefa, mas uma pessoa que pensa naquilo que está fazendo e que contribui com o processo. E aí, às vezes, eu fico com muita vontade de delegar a tarefa, tipo, no detalhe, e falar assim, aqui eu quero vermelho, aqui eu quero preto, aqui eu quero azul, com tantos centímetros, o designer vai lá e faz exatamente como eu quero, mas, ao mesmo tempo, isso a pessoa vira somente um tarefeiro que ele espera que eu entregue tudo mastigado. Independente de você, né? Independente de você. Super dependente de você. Exato. E aí, qual que é esse parâmetro para eu mitigar risco? Porque é uma forma de mitigar risco, eu passar exatamente aquilo que eu quero, ele vai entregar o máximo detalhado o que eu preciso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse lado que me prejudica. Qual que é esse equilíbrio? Como é que você faz para tomar essas... Enfim, acho que você entendeu. Primeira parte ali que eu mostrei na aula, assim, faz aquela matriz de risco, eu te passo, a ideia aqui é passar a planilha para vocês, né? Preencha aquilo lá, porque aquilo vai te dar essa clareza que você está perguntando. Então, assim, vamos usar esse exemplo que você usou na pergunta, né? Qual que é o risco de você, né, se alguém fizer isso errado, né? Qual que é a probabilidade e qual que é o impacto? Você vai colocar naquela matriz de risco, né? E aí você vai tomar uma decisão seguinte, porque assim, você vai ter, em algum momento você vai ter que abrir mão disso, né? Principalmente se for crescer e tal, você não pode ficar com uma única pessoa que passa isso para o design. Né? Se a tua ambição for crescer, né, você vai acabar sendo um gargalo nisso, né? Então, a grande questão é você ter essa clareza. Se alguém errar isso, qual que é o impacto? Se fizer diferente, né? Às vezes alguém vai fazer diferente, vai fazer melhor do que você acha que tem que ser feito. Então, assim, até quebra paradigmas, né? Mas a questão é a seguinte, qual que é a sensibilidade daquilo que você está passando para alguém? Né? Por isso que eu gosto da matriz de risco, porque ela vai te dar essa clareza. E outra, quando você combina aquela matriz de risco que eu mostrei com o tempo que você gasta fazendo isso, te dá mais clareza ainda. Se você estiver gastando muito do teu tempo, né? E aquilo tem um impacto assim, que você consegue gerenciar, essa combinação já está te dizendo, isso não é para ficar contigo. Né? Você tem que passar isso adiante. E aí você começa a pensar num plano para passar frente, né? E aí você vai começar a sistematizar, né? Qual que é o processo, quais são as tarefas, consigo criar treinamento, consigo criar checklist para pensar igual a você, consigo criar vídeo tutorial para explicar como é que você pensa, cara, qualquer estratégia que você vai pensar para poder melhor delegar isso aí, mas aí, realmente, volta aqui na aula depois, né? Assiste ali todo aquele caminho ali, porque realmente é muita informação, mas o caminho está ali, a resposta está ali. Show, valeu demais. Entendeu? Fala, Romulo. Eu tô hoje na situação da empresa num processo um pouco anterior ao seu ali, né? Porque eu estou montando os processos para eu conseguir delegar, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente está criando a área de sucesso do cliente agora. Aí a ideia eu fico ali uns 2 meses nessa área, porque eu vou estar escrevendo o processo, vou estar atendendo o cliente, vou estar vendo as dificuldades do cliente, para depois eu delegar, assim. E daí a minha principal dificuldade é justamente nessa organização para poder fazer a delegação, entendeu? Eu tenho muita dificuldade nisso, eu acho que eu gasto muito tempo nisso porque eu sou meio perfeccionista, assim, eu quero que fique tudo redondinho para quando eu for passar para a pessoa, eu já passar tudo
mastigado, assim. Então, eu tenho muita dificuldade nesse processo, mas eu acho que com a sua planilha ali das prioridades e tudo mais, talvez me dê uma ajuda nisso para poder tentar encurtar isso. Eu acho que vai te dar mais clareza. E aí, uma outra dica que eu te dou é o seguinte: tenta também preencher naquela, assim, o que você pode construir para novas pessoas que forem chegar, né? Então, assim, você consegue, uma vez que você entendeu que a sequência, né, se transforma isso em treinamento, né, transforma em documentação, em checklist, né, tudo que você possa usar de artifício para, assim, você não estando mais lá, né, será que o time vai fazer como se você estivesse ali, né? E aí, talvez você precise até começar com uma pessoa, né, um pouco mais experiente para que seja até esse teu olhar ali, né, esse teu olho ali, né, como se fosse você. É por isso que até fiz a provocação, que o pessoal mais quer contratar o júnior, né, quer contratar o mais barato sem ter feito esse trabalho prévio. Então, pensa naquela correlação inversa, né? Quanto mais aquelas alavancas você tem, menos você pode pagar no profissional, porque você criou, né, uma estrutura para poder conseguir chegar nesse benefício de ter várias pessoas executando sem ter essa experiência, esse tato, né, esse senso crítico, e aí você vai precisar de um profissional mais, né, um pouco mais experiente ali para o que você está fazendo. Então, normalmente, o começo não é com o júnior, né? A dificuldade é justamente encontrar essa pessoa, né? Se fosse fácil mapear isso, seria lindo. Vai entrar em recrutamento. Eu falei, se deixar, a gente tem fazer umas 25 aulas sobre esse assunto aí, que dá. Show. Ô, Nilson, eu acho que aí tem um risco também do cara, dentro dessa pegada do que o Rômulo falou, do cara querer também entrar numa vibe de transformar tudo que acontece na empresa dele em processo, né? E o cara tem o processo de como que se faz café na minha empresa. Aí você pega a garrafa debaixo da pia, coloca e tal. Aí vem... E aí o cara gasta realmente, ele vai ficar meses ali pegando tudo que acontece na empresa dele, como que se usa o banheiro aqui. Primeiro você lembra de trancar a porta, Perfeito. Não, gostei da tua provocação, porque isso, sabe o que é isso que você acabou de falar? Volta lá na matriz de risco. Você está falando o seguinte: qual que é a frequência de dar um problema? 1, né? A frequência pouco provável, que seja até, mas qual que é o impacto? 1. Então, assim, cara, é distração pensar nisso, porque está te dizendo ali que isso aí é o tipo de coisa. Se você colocar lá, vai te dizer, não precisa fazer nada. Deixa, Cara, aceita esse risco, né? Deixa eu falar que isso foi a única coisa de processo que a gente fez na empresa, que foi uma coisa parecida, na verdade. Tinha um rolo na empresa a respeito do consumo de biscoitos, bolachas, snacks e tudo mais. Aí, tipo, a copeira, ela guardava com a chave e ela fazia assim, onde estavam as mais especiais, que ela dava só para o CEO para o CEO e para convidados, visitas, reuniões. E aí ela colocava um outro lugar lá, onde tinham as bolachas mais não especiais, mais baratas, mais feijão com arroz e tal. E ainda assim ela trancava as duas e ela que manejava aquilo. E aí teve, tipo assim, uma queima de colchões lá na empresa. Então, aí porque chegou numa queima... Por causa do consumo, né, dessa diferenciação. E aí a gente teve que criar um procedimento, um processo que foi o único da empresa. Porque assim, eu nunca coloquei queima de colchões na matriz de risco, mas acho que o impacto já começa a ficar alto, né? Ele vai subindo e você fala, opa, é melhor olhar para isso. Né? Mexe no rango da galera. Pelo que você falou, dá para usar essa matriz de risco para definir quais são, por onde que eu começo a criar esses treinamentos, né? Perfeitamente, essa é a sacada. Você pegou a ideia aí. É onde você busca clareza para onde eu começo, vou olhar para onde, né? Quando você vai começar, vamos supor que você vai começar uma nova área na empresa. Você geralmente, aí, acho que tem a ver, né, com o processo. Você geralmente contrata uma pessoa para uma coisa, quando você vai começar uma nova área, você tem várias funções. E aí, às vezes você tem um orçamento muito reduzido, por exemplo. Você contrata uma pessoa para fazer várias áreas, ou você contrata uma pessoa de uma área específica e depois vai continuar, dá um jeito de fazer o resto e vai contratando assim? Mas difícil responder isso aí, porque cada caso vai ser um caso, né? Por isso que eu falei, é difícil falar genericamente desses assuntos, né? Porque é que nem eu falei, não vou ter uma solução única, né, que se encaixa para você. Por isso que a gente tem que pensar em conceitos aí, compartilhar experiências, e aí você vê o que se adequa, né?
uma recomendação, sem saber no detalhe, né? Eu acho que você tem que entender, o que a gente está falando muito, acho que o Rômulo até fez isso, né? Perguntou isso, né, Rômulo? No sentido de, pô, eu quero passar para alguém, mas eu sou muito perfeccionista, né? Então, talvez o começo ali, talvez você tenha que ter um pouco mais senso crítico para te ajudar a estabelecer como é que essa área tem que funcionar, né? Então, assim, ela vai ter que te ajudar a criar, por exemplo, se você pegar alguém para te ajudar a criar aquelas alavancas que eu mostrei, eu preferiria ir por esse caminho, de novo, genericamente falando, sem saber cada caso, não sei quanto orçamento você tem, mas, assim, idealmente, né, eu procuraria ter uma pessoa com senso crítico para me ajudar a estabelecer essas alavancas, né, para criar esses materiais, para criar esse sistema, até eventualmente eu conseguir, né, ter vários profissionais ali mais júniores que executam aquilo, porque aquilo já foi, né, já tem a receitinha de bolo, a receita de bolo já foi montada, né? Entra e sai do mesmo jeito. Então, aí sim você consegue, se sua preocupação é pagar caro ou pagar barato nesse profissional, eu diria que minimamente para começar uma nova área, eu pegaria alguém com esse senso mais crítico, né? E usualmente vai ser um profissional mais caro do que alguém júnior que está começando, estagiário. Legal? Parece que não tem atalho, né? Tipo, não tem nenhum atalho, né? Tem uma lição de casa a ser feita, né? Porque integra tudo, muita coisa que a gente já viu aqui, que o quanto que o profissional barato sai caro, integra outros tipos de conteúdo que a gente viu de criar protocolos, né, de você colocar uma pessoa sênior para executar as ações, as atividades dela e, ao mesmo tempo, ela mesma cria os protocolos para deixar para a empresa. Eu não lembro qual foi, mas mais de uma pessoa que falou dessa experiência em vídeos, por exemplo, videomaker, na empresa. E aí, fora isso, as reuniões de feedback, que bem ou mal elas contribuem com o que o Richard deu em cultura, né? Não que sejam as mesmas reuniões, mas a comunicação eu vi que é uma parte forte, né? De fazer as coisas acontecerem. Então, fazer reuniões, os encontros mesmo, né? E o processo em questão de priorizar, isso eu achei muito legal, porque para quem nunca fez nada, é o que o Jonathan falou, né? O Tayoba falou, a gente acaba achando que tem que fazer processo em tudo, né? Então, a matriz foi muito boa para o beginner mesmo, para quem está começando, para dar um nortezinho, assim, de algumas pequenas mudanças. Legal pra caramba. Muito bom. Perfeito. E a ideia é compartilhar com vocês, né? Colocar isso como material aí dessa planilha, para ajudar a dar essa clareza e abrir, na verdade, o leque de visão de vocês, né? Para quem nunca... Eu falei, normalmente o medo de passar isso para alguém, vai ter erro, vai acontecer problema, tá bom, como é que eu diminuo a possibilidade desses erros acontecerem, né? Agora, o Nilson, o sistema gerencial de acompanhamento, eu sou mídia, né? A gente já pensou em fazer uma espécie de um painel, e essa ideia acabou morrendo pelo caminho, mas um painel mesmo de controle em tempo real de acesso das notícias, sabe? De engajamento em rede social, de conteúdo nosso, que a maioria é tudo orgânico, né? Isso seria também uma forma de... Porque de resultado para cliente, na verdade, é a audiência. Quanto mais a gente tem de audiência dentro do nosso conteúdo, mais a gente entrega impressões, mais a gente entrega cliques em conteúdo e credibilidade dos conteúdos especiais que os clientes compram da gente, né? Isso seria uma coisa legal para gerenciar feedback, assim, sistema gerencial de acompanhamento, né? Nessa parte final que você falou Sim, eu acho que você tem que entender assim, quais são os indicadores que são importantes para o seu negócio, né? E aí você ter dono para cada indicador, né? Então, assim, às vezes é um dono para vários indicadores, mas às vezes você tem pessoas diferentes, donas de indicadores diferentes, e a ideia é que semanalmente você tem esse encontro com todo mundo para olhar para isso e ver quem está melhorando e quem não está. E aí, assim, aqui, alguém que fez uma estratégia boa, o que você vai falar? Olha que interessante aqui o fulano fez. Aumentou, por exemplo, está tentando exemplificar em cima do teu negócio, muito difícil, mas olha o que o fulano fez, que o impacto aqui que teve na audiência dele, usem essa estratégia, isso deu certo. Em contrapartida, o que acaba acontecendo, quase que sem você falar, né, que eu acho que é o grande benefício. Quem não está indo tão bem, acaba procurando se encaixar, porque fica muito, assim, aquela exposição que não é uma coisa, vamos dizer assim, não é para colocar ninguém numa situação difícil, mas é uma exposição natural que
Você está avaliando todo mundo, né? Então, a nota de cada um aparece lá, se você tiver capacidade de comparativo, né? Porque nem sempre tem. Mas o ideal é que isso apareça lá, as métricas que você esperava atingir, quem que atingiu, quem que não. Como tem uma constante, um ciclo ali, né? Semanal de avaliação disso, vai todo mundo querer melhorar aquele número, né? Para aparecer. Tinha que criar alguma automação, no nosso caso, sabe? Criar alguma automação mesmo para puxar isso, porque cada jornalista produz, sei lá, 20 matérias por dia. E aí, ao cabo de, não, a gente tem 5, 6 pessoas produzindo, fora o pessoal de rede. Então, assim, se não for automatizado para buscar isso, fica quase que impossível a gente ficar fazendo métrica um por um. Tem que entrar no sistema, olhar. Você tem que procurar assim, um jeito, essa relação custo-benefício, né? Até onde vale a pena você metrificar, porque também medir tudo, ficar acompanhando tudo, isso onera muito, né? Tempo e tudo mais. Então tem que ser assim, uma seleção até bem criteriosa. O que vale a pena medir, que vai dar um resultado bem interessante no meu negócio, né? Tem que escolher esses indicadores aí a dedo mesmo, né? E aí até falando assim para o pessoal aqui, a gente está na escola, eu que estou meio com essa bandeira de processos, de liderança, né? Gestão de equipe. Então, se alguém quiser, assim, quero poder explicar um pouco melhor cada caso, a gente fazer uma mentoria, eu posso olhar um pouco mais calma, eu posso contribuir, né, um pouco mais detalhadamente, ouvindo o case de cada um, porque a gente conversa individual, dá para ajudar mais, né? Nilson, eu queria, em cima do que você falou aí, reforçar isso aí, né? Porque, assim, é óbvio que a gente está aqui num encontro, né? A ideia da Antiscola é exatamente ser esse ecossistema onde a gente entrega, onde a gente tem soluções que têm papéis diferentes e que cumprem e que vão te ajudar de maneiras diferentes, né? Então, muitas vezes, eu vi uma aula aqui, obviamente que a gente está no encontro que ele precisa, por essência, ser genérico, porque o Nilson não conhece individualmente cada negócio. Uma vez que eu identifiquei que isso aqui tem aplicação para o meu negócio, se for alguma aplicação mais rasa, eu consigo extrair nesse momento de pergunta e resposta, mas a gente lembra que você tem uma mentoria depois, e aí você consegue... Cara, eu senti que isso aqui tem muita aplicação para o meu negócio, mas na aula eu não consegui extrair uma aplicação tão profunda assim, né? Eu sei que vai servir, mas eu preciso de mais. E aí a mentoria é para isso, né? Então, às vezes, o seu problema é raso, se encaixou, mas aqui abre mais caminho para você começar a pensar e a partir daí, enfim, procurar talvez um bate-papo mais individual e num a um ali, isso resolve, né? Então, usar também todas as coisas, né? Acho que faz sentido por isso. Assim, se a gente tivesse que morrer na aula aqui, ia ser frustrante, né? Mas a pegada de poder depois trocar essa ideia e falar, Nilson, tem uma hora aí, cara, para a gente trocar uma ideia sobre isso? Eu acho que isso é a beleza do que a gente tem aqui na escola, né? É depois poder ter uma hora sozinho e falar, me ajuda a fazer aquela aula sua virar um plano de ação prático para a minha realidade aqui, né? E acho que certamente ajuda, E aí, Josi, só para fechar a tua pergunta, tenho certeza o seguinte, se você tiver indicadores que são muito importantes, isso aparece para todo mundo e é discutido nesses encontros semanais, né, a cada 3 dias, aí depende da dinâmica do teu negócio, né, ou quinzenal, enfim, você vai encontrar a frequência onde esses números mudem significativamente a ponto de você querer discutir. Mas eu acho que, assim, ter essa visibilidade, transparência para todo mundo, a cobrança mútua, ela é muito forte. Ainda mais se eles souberem que para você isso aí é sagrado, porque aí todo mundo, né, sabem que você vai conseguir colocar, embutir isso, né? A pessoa fala, às vezes valoriza muito esses números, então o time que quer estar perto de você, que quer estar trabalhando contigo, vai valorizar tanto quanto você, né? Talvez não tanto quanto você, mas se você acha sagrado, pelo menos o pessoal dá atenção. Se você não liga, aí certamente não liga. A gente sente isso, né? Sente esse distanciamento quando não existem as métricas mesmo. Né, para falar, para parabenizar ou até para cobrar, né? Os dois polos assim acabam entregando muito, né? Na relação, no crescimento do negócio e no crescimento pessoal mesmo, né? Profissional de cada um. Sensacional, muito bom. Esse foi um takeaway que eu tirei, muito forte do que o Nilson falou, porque eu
eu tenho assim, eu entendo que até o comentário do Arlindo ali, né, que acho chato demais acompanhar. É uma parada que tá muito, é meu também, assim. Só que é uma mudança é um takeaway muito forte, porque quando eu passo alguma coisa para o cara e deixo ele executar aquilo, na minha mente, o que eu estou dizendo para ele? Que eu confio nele e que eu espero que ele dê o melhor para fazer. Na minha mente é o que eu estou passando para ele. Cara, eu confio em você, não sou de ficar cobrando, acho que você tem que ir lá e fazer o que você vai fazer e eu confio que você é capaz. Isso é o que eu acho que eu estou falando para ele. No final das contas, o que ele vê que eu estou falando para ele, isso não é algo que é tão importante assim, porque se fosse importante ele estaria acompanhando. Então eu acho que eu estou passando uma mensagem de que eu confio nele, mas na verdade a mensagem que ele está recebendo é: isso não é uma tarefa tão importante assim, porque se fosse importante ele estaria acompanhando ela de perto. Então, eu acho Exatamente isso. eu acho que eu estou transmitindo confiança, no final eu estou transmitindo para o cara que aquilo não é tão importante assim. Então, Ou então ele fica com a sensação de que você largou ele para lá, né? Tipo, como eu já tive amigos que trabalharam em empresa que falou, velho, o cara é muito doido, ele manda parada e some. E eu não sei direito o que é para fazer, e eu vou fazendo. Excelente. Excelente aí, obrigado você, né, Arlindo, tá, vocês pegaram esse takeaway aí, porque realmente é uma outra forma, eu não tinha pensado nisso, mas é uma outra forma de olhar, até trago para o meu repertório aqui também, porque de fato isso ocorre, né, porque eles veem que eu valorizo isso tanto, e aí acaba que todo mundo valoriza por tabela, né, e aí quem não valoriza acaba aparecendo, e aí é interessante isso, porque, que nem eu falei, o tom da reunião é muito positivo, não é um tom inquisitivo, a gente brinca, fala, não é um tom assim, eu quero saber, não. Mas acontece que aquilo vira uma cultura assim, todo mundo se cobrando por melhorar aqueles números. Aí quem não consegue falar, nossa, deu problema aqui, mas acho que é importante porque está todo mundo vendo a decisão de cada um e se retroalimentando e melhorando o resultado. E aí entra alguém novo, vai entrar nesse mesmo sistema gerencial, né? E aí vai percebendo, já começa a entrar o pessoal que realmente se cobra e tal, e acaba que, né, a cultura entra na pessoa, ela entra naquele ritmo e vira rotina, né? Falei, é chato, pessoal, é chato, mas a disciplina aí, que eu até brinquei, a disciplina do treino, da academia, você fazer ali, ó, é sagrada ali na quarta-feira. Então, o pessoal vai valorizar o tanto que você valoriza, né? Se você valoriza esses indicadores e você está lá, primeiro a chegar, né? Está sempre perguntando, quer saber, só o fato de você estar ali já gera bastante ritmo, né? No time, já gera bastante resultado. E aí você consegue delegar, né? Mas você não some. Eu achei legal que o Taioba colocou. Você delega, mas aquilo é importante para você. Então, eu te dou autonomia. Você tem uma semana para trabalhar nisso. Depois eu volto para ver contigo como é que você foi, né? E a gente vai discutir sobre isso. Volta. Eu dou alguma autonomia, mas eu não solto, né? Eu não largo. É. E esse takeaway do Taioba é aquela coisa que acontece quando a gente olha e fala assim, só se eu me envolver nisso é que vai ser uma coisa no prazo que eu quero ou na qualidade que eu quero, que eu preciso, entendeu? E acontece muito isso, né? Quando não existe todo esse gerenciamento, processo e pensamento para fazer os acompanhamentos, tal, não sei o quê, acaba que, assim, muitas vezes o funcionário pensa que aquilo não é importante, né? Então, mesmo colocando tarefas dentro de prazos específicos, aquilo atrasa, né? Então, tem que ter depois uma aí, não aconteceu, não fez, está atrasado, deu alerta de atraso, tal. Ou a refação mesmo na parte de design, isso é muito comum, design audiovisual, né? Uma refação infinita de coisas, porque muitas vezes a pessoa entende que aquilo não é tão importante. Até mesmo pela quantidade de vezes, no meu caso, que eu vou até a produção executar aquilo. Aí, quando eu vou lá, falar, não, tá com a Josi, então vai ter que sair até quinta. Não, tá com a Josi, então eu não posso errar aqui o início do vídeo, que eu sei que ela não gosta que começa com logo. Então, quando vai, aí você acaba gerando, como não tem o processo atrás te sustentando para mudar isso, você acaba gerando esse negócio. Então, só quando você vai lá, é que o negócio acontece da forma como você quer. Isso aí. É porque você não tem isso sistematizado. Exato. Esse acompanhamento sistematizado vira rotina. Não tem nada como virar rotina, virou rotina, gente, virou hábito. Exatamente. Normal, né? Bom demais. Galera, acho que é isso aí. Massa demais a troca de ideia. Conteúdo animal. Valeu, Nilson.
Valeu, pessoal. Daqui a pouco a aula já está lá no painel para rever. A gente já está, agora que está tudo pronto, a gente está acelerando isso aí, então as aulas vão saindo rapidinho depois do ao vivo aqui. Mas valeu demais. Segunda-feira que vem, galera, é nosso último encontro de aula mesmo da antescola do ano, tá? Então a gente tem o último encontro aí na segunda-feira, dia 14, de encontro mesmo da antescola, desses encontros semanais, né? As outras atividades da antescola podem acontecer e eventualmente vão acontecendo naturalmente, mas de encontro dessas aulas de segunda, a nossa última é segunda-feira que vem, dia 14, e a gente volta no dia 11, se não me engano, 11 de janeiro. Beleza? Pessoal, obrigado aí, valeu pela bom. participação. Agradeço A gente volta quando, Taioba? Dia 11? De encontros, 11 de janeiro. 11 de janeiro, tá. Isso. Tá bom. Valeu, meu povo. Obrigado mais uma vez, Nilson. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Boa Valeu, noite. Nilson. Valeu. Falou, galera. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa semana para Tchau. todo mundo aí. Boa Para semana. você também, Romulo. Tchau.